Bom dia, galera do segundo ano, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, quinta-feira, dia 5 de novembro, nós vamos fazer dois vídeos. Vou gravar dois vídeos. No primeiro vídeo, esse aqui, eu vou corrigir as questões do exercício que eu passei na semana anterior. E no segundo vídeo, entraremos com a continuação, uma nova parte do conteúdo que estamos vendo, a área de figuras planas. Por favor, pessoal, assistam os vídeos, assistam às aulas, para poder tentar entender os conteúdos, ok? Eu peço a vocês, não custa nada, né, pessoal? Vamos assistir com paciência, assistam uma parte, dá uma pausa, depois assiste outra parte, mas assista para você tentar entender o conteúdo. O mais importante aqui não é a nota, porque a gente faz muito exercício valendo ponto, faz atividade à vontade aí, é você aprender alguma coisa, terminar o ano aprendendo alguma coisa de um ano tão difícil como esse que a gente está passando no que diz respeito a praticamente tudo na nossa vida, né, pessoal? Então vamos lá, assistam, eu estou pedindo, por favor. Então vamos começar a correção. A primeira questão diz o seguinte: um artesão pretende usar retalhos para fazer uma colcha de formato retangular com as seguintes dimensões: 2,40 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Se os retalhos forem recortados em pedaços quadrados, cada qual com 20 centímetros de lado, quantos pedaços serão necessários para compor tal colcha? Então vamos lá. A primeira questão do nosso exercício. A primeira coisa que eu vou observar aqui é a área da colcha. A colcha é retangular. Repara só, pessoal. A colcha, o problema diz que ela é retangular. Como é que eu chego na área do retângulo? Expliquei na semana passada. Vai ser comprimento vezes largura. É só multiplicar comprimento por largura. Então, a área da colcha será 4,32 metros quadrados. Essa é a área da colcha retangular. Essa colcha retangular será coberta com retalhos quadrados. Esses retalhos quadrados, vou fazer aqui só uma representação, eles têm, segundo o problema, 20 centímetros de lado. Eles têm 20 centímetros de lado. Então, agora eu vou encontrar a área do retalho. Mas veja só, que aqui a área da colcha está em metro quadrado e aqui o lado do quadrado está em centímetro, enquanto que os lados da colcha estão em metros. Claro que eu terei de passar tudo para uma mesma unidade de medida. Todo problema com áreas, você bota uma coisa na sua mente: problemas que envolvem áreas, as unidades de medida têm que ser as mesmas. Metro e metro, centímetro e centímetro, quilômetro e quilômetro e por aí vai. Não pode ter unidade de medida diferente. Então aqui eu vou passar centímetro para metro, porque aqui as dimensões da colcha estão em metros. Então vamos lá. Centímetro em metro é só dividir por 100. Por quê? Para passar centímetro para metro, eu divido por 100. Porque 1 metro tem 100 centímetros. Vou anotar aqui, ó. 1 metro tem 100 centímetros. Então, aqui vai ficar 0,20 metros. Então, pessoal, qual é a área do retalho? O retalho é quadrado. Como é que vai ficar a área? A área do quadrado é lado vezes lado. Lado vezes lado. Então, aqui eu terei 0,20 vezes 0,20 ou 0,2 vezes 0,2. Isso vai dar 0,04 metros quadrados. Essa é a área do retalho. Aí o que é que o problema perguntou? Quantos retalhos terão de ser colocados para fazer essa colcha, para montar a colcha? Agora, eu pego
Total de retalhos. Total de retalhos. Como é que eu vou descobrir essa quantidade? Eu pego a área da colcha e divido pela área de cada retalho. 0,04. Fazendo-se a divisão aqui, nós vamos obter 108 retalhos. Portanto, para fazer essa colcha e recobri-la com retalhos quadrados, quantos retalhos serão usados? 108 retalhos. Pronto, a primeira questão foi resolvida. E não esqueçam, 1 metro tem 100 centímetros. Para passar centímetro para metro, divide por 100. E se fosse metro para centímetro, multiplicava por 100. Beleza, pessoal? São dicas importantes, simples, mas que lá na frente ajudam muito. Vamos dar uma pausa agora para resolver a questão de número 2. Valeu! Bem, pessoal, vamos à segunda questão do nosso exercício. Vamos lá, vamos ver o que diz a questão. Um mapa de certa região foi construído de tal maneira que 0,1 km na escala do mapa corresponde a 0,5 centímetros. Determine em metros quadrados a área de uma chácara que nesse mapa é representada por um quadrado cujo lado mede 0,3 centímetros. Primeira coisa, questão de número 2. O problema, ele fala em escala, ele dá uma escala. Ele diz que 0,1 quilômetros corresponde no mapa a 0,5 centímetros. Outro questionamento. Problemas com escala, as unidades de medida têm que ser as mesmas. Então aqui ou é tudo em quilômetro ou é tudo em centímetro. Não pode ter unidade diferente na hora da gente aplicar o cálculo. A unidade de medida tem que ser igual. Assim pode até aparecer, mas na hora de fazer o cálculo precisa-se que as unidades de medida sejam iguais, ou seja, quilômetro com quilômetro, metro com metro, centímetro com centímetro e por aí vai. Aqui tem quilômetro e centímetro, então o que é que a gente vai fazer? Eu vou transformar, eu vou passar, olha aí, quilômetro para centímetro. Então 0,1 quilômetro em centímetro. O que é que eu vou usar? Isso aqui, ó, preste atenção. 1 quilômetro corresponde a 100.000 centímetros. 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. Então eu vou multiplicar 0,1 vezes 100.000. Todas as vezes que você quiser passar quilômetro para centímetro, multiplica por 100.000. E se for o contrário, passar centímetro para quilômetro, divide por 100.000. Mas você sempre vai usar 100.000, beleza? Então, multiplicando aqui, eu terei, são 5 casas, aqui eu já tenho uma, veja que são 5 zeros, 5 casas decimais. Aqui eu já tenho uma, então 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0,1 quilômetro corresponde a 10.000 centímetros. Então, lá no problema, repara só, lá no problema, o que é que diz? Que 0 lá no tamanho real e tenho o mapa. No tamanho real, 10.000 centímetros correspondem a 0,5 centímetros. Agora, o que é que está sendo perguntado aí? Ele quer saber a área de uma chácara, que é representada por um lado que mede 0,3 centímetros. Então, ó, a chácara é um quadrado, cujo lado é 0,3 centímetros. Então, 0,3 centímetros no mapa corresponde a quantos centímetros no tamanho real? Ou seja, eu estou usando aqui uma proporção, uma regra de 3, para ser mais exato. Ó, 10.000 centímetros representa 0,1 quilômetro. Então, no tamanho real,
10.000 centímetros correspondem a 0,5 centímetros. E 0,3 centímetros no mapa correspondem a quantos centímetros no tamanho real? Eu vou colocar aqui centímetro e aqui centímetro. Tamanho real e no mapa. Agora, ó, é só cruzar os valores. Isso vai dar 0,5x é igual a 0,3 vezes 10.000. 0,5x é igual a 0,3 vezes 10.000 vai dar 3.000. Aí x é igual a 3.000 dividido por 0,5, isso vai dar 6.000 centímetros. Então, no mapa, um quadrado que tem 0,3 centímetros, no tamanho real, esse lado corresponde a 6.000 centímetros. Então, vê só, 6.000 centímetros são 60 metros. E por que eu estou passando para metro? Porque ele quer a área de uma chácara. Uma chácara é uma propriedade rural. Eu não meço área de propriedade rural usando centímetro. É mais correto, muito mais correto, usar metro. Então aqui eu vou passar centímetro para metro. 6.000 centímetros são 60 metros. Então, no tamanho real, a chácara é um quadrado que tem 60 metros de lado. Então agora eu posso tirar a área da superfície dessa chácara. Vai ser 60 vezes 60, o que vai dar 3.600 metros quadrados. Ou seja, no tamanho real, essa chácara tem 3.600 metros quadrados. Mas para ter chegado nesse resultado, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Passar quilômetro para centímetro. Depois apliquei uma proporção. Depois de aplicar a proporção, eu descobri que no tamanho real, o lado da chácara mede 6.000 centímetros. Como medidas de terra não são dadas em centímetro, são dadas em metro, então eu passei centímetro para metro. 6.000 centímetros dá 60 metros. Como a chácara é um quadrado, como é que chega na área? Lado vezes lado. 60 vezes 60, 3.600 metros quadrados. E assim nós chegamos no resultado, na resposta da questão de número 2. Bom, essa foi a primeira parte da aula, o primeiro vídeo. Eu vou gravar outro vídeo, só que agora com um assunto novo. Obrigado mais uma vez e vamos assistir a aula, pessoal. Valeu!